Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua vida, né? E vamos à nossa partilha da palavra hoje nessa terça-feira, dia 13 de janeiro, meu Deus. A primeira quinzena basicamente já foi, né? A primeira quinzena de janeiro já voou. Antes de começar, eu só queria, porque eu sempre gravo esses vídeos no dia anterior à noite, eu só queria partilhar uma coisa, porque assim, eu fico sempre muito... Agora são, você vai ver, não sei se dá pra você ver, 8h52 e eu queria te mostrar uma coisa. Pega a visão que tá clarão lá fora. Cara, aqui nesses dias tá escurecendo 9h30 da noite. 9h30 da noite é a hora que fica escuro aqui. Aleatório, só uma curiosidade sobre também partilhar das coisas da missão. Tem um pouco que eu não partilho nada, né? Então aqui simplesmente escurece só lá para as 9h30 da noite. Então é muito estranho porque... já vou começar a partilhar, já fugi da palavra, né? Mas é muito estranho porque quando escurece, aí eu olho pro relógio, meu Deus, 10 horas da noite. E aí eu tô cansado, mas acabou de escurecer. É uma sensação muito estranha, porque parece que assim, o dia chegou à noite, mas já é tarde pra caramba, porque já são 10 horas da noite. Mas voltando aqui, aleatoriedades da vida, legal. Vamos lá. Lembrando que aqui tá no mesmo horário do Rio, do Brasil, né? Porque aqui a gente tem um horário chamado de inverno. Então só no inverno que muda o horário, a gente fica uma hora mais cedo. Só isso. Bem, vamos lá. A primeira leitura de hoje a gente continua então na leitura do livro de Samuel. Ontem a gente via, né, a história que começou lá com Ana e Eucana, a outra mulher que falava dela e tal. Hoje a gente vai ver Ana, ela vai no templo. E aí vai dizer... que Ana, ela estava com a alma cheia de amargura. Por quê? Apesar de a gente ter visto ontem que ela tinha todo o amor de Eucana, ainda faltava algo. Ana queria dar frutos. Ela queria frutificar. E isso é uma coisa muito importante, porque esse tem que ser o desejo de cada um de nós. Nós não podemos nos acomodar e nos acostumar a não dar frutos, a viver na mesmice da vida. A sua vida cristã, a sua vida de fé precisa dar frutos também. E você precisa estar incomodado se naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vivendo, não estão aparecendo frutos. E Ana estava incomodada. Ela tinha todo o amor, ela era uma mulher maravilhosa, Eucana gostava dela, ele terminou ontem dizendo, eu não valho para você mais do que 10 filhos. Mas Ana queria dar frutos. E esse tem que ser o desejo da vida cristã, dar frutos. E a gente vai ver que o desejo dela era tão forte de dar frutos, que ela vai fazer um voto com Deus. Ela vai dizer para Deus, olha, se você me der um filho, um filho homem, eu vou entregar ele para viver a vida inteira contigo e ele vai ser teu. Então, ou seja, ela queria um filho, mas não para ela. Ela queria poder dar um fruto para Deus. Ela queria poder dar um fruto para a igreja, né? A igreja naquele momento que tinha. E assim também tem que ser na nossa vida. O desejo de dar fruto para a igreja. Um desejo de evangelizar pessoas que vão fazer uma grande obra. O desejo de fazer obras que vão permanecer na igreja, que vão gerar um fruto, porque o que Samuel não fez, quanta coisa maravilhosa Samuel não fez. Então, assim, ela deu um fruto para a igreja que alcançou muitas outras pessoas. Eu lembro sempre eu já contei essa história várias vezes, que eu ouvi essa história na comunidade Shalom. Uma vez eles foram fazer um seminário de vida no Espírito Santo e prepararam um seminário para 50, 60 pessoas. E veio só uma senhora. E aí eles ficaram naquela, vamos cancelar, não vamos cancelar, vamos fazer. Resolveram fazer o seminário de vida só para aquela senhora. Fizeram todo um seminário de vida no Espírito Santo, que era um final de semana. Fizeram um final de semana inteiro com as pregações só para aquela senhora. E aí, porque eles sentiam no coração que Deus tinha alguma coisa para fazer. E aí Deus tocou o coração daquela senhora. Passou um tempo, aquela senhora trouxe o filho dela para a comunidade. O filho dela entrou para a comunidade. Foi para a comunidade de vida e quando contaram essa história, que foi no Vocacional, quando contaram no Vocacional que eu fiz em 2009, quando contaram essa história no Vocacional, o filho dessa senhora, na época, era o responsável por todas as missões fora do Brasil e no mundo inteiro. Então, ou seja,
Por um seminário de vida, aquela mulher foi alcançada, trouxe o filho, e o filho foi uma potência para a comunidade, um fruto muito bom. Então a gente tem que ter desejo de dar frutos e pessoas que vão ser muito boas e que vão fazer coisas maravilhosas pela igreja. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, de dar frutos para a igreja. E aí a gente vai ver a história lá de Ana com Eli, porque Eli vai achar que ela está embriagada, né, pela maneira que ela está rezando. E aí ela vai dizer que ela não está embriagada, porque o que acontece? Muitas vezes pessoas vão julgar ou criticar a nossa maneira de rezar, vão julgar ou criticar o nosso comportamento, mas a gente tem pouco que ligar para os outros, porque o nosso relacionamento é com Deus, não é com os outros. A nossa vida com Deus não depende dos outros, não depende de outras pessoas, não depende do que os outros pensam. E aí Eli vai, né, por ser sacerdote, ele, quando ela diz, né, que está pedindo alguma coisa a Deus, ele diz, vai para casa que Deus vai fazer. E aí eu ficava no meu coração que Eli talvez tenha dito isso só da boca para fora. Não, Deus vai fazer o que você está pedindo. Só que pelo menos ele profetizou na vida dessa mulher. Porque muitas vezes a gente não acredita no outro e aí a gente maldiz, a gente não... Mas ele pelo menos abençoou aquela mulher. Vai para casa que Deus vai fazer o que você pede. Ele pode ter falado aquilo da boca para fora. Ele pode não ter acreditado no que ele estava falando. Mas pelo menos ele profetizou algo bom para a vida da pessoa. Isso é importante. A gente sempre buscar profetizar na vida do outro. Buscar ser bênção para a vida do outro. Buscar ser sinal de Deus na vida das pessoas. E aí a gente vai ver que naquele dia, então, Ana vai conceber, porque vai dizer que Deus lembrou-se dela. Deus lembrou-se dela também pelo fato, como da viúva lá, né? A insistência de Ana fez com que o Senhor lembrasse dela. Então, talvez, você que está numa luta, numa peleja, precisando de algo de Deus, não desista de pedir, não desista de clamar, não desista de fazer propósitos com Deus, não desista de acreditar, porque Deus vai escutar e vai fazer no momento que é dele. O Evangelho, Jesus agora está na sinagoga de Cafarnaum, e lá na sinagoga de Cafarnaum é interessante que o povo vai ficar muito espantado porque ele fala com uma autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque os escribas eram muito restritos à lei, falavam da lei, da lei, da lei, da lei. E Jesus era criativo, Jesus era animado, Jesus era feliz, Jesus tinha felicidade em falar, em anunciar o Evangelho. E isso faz toda a diferença. A gente pode falar da lei, mas tem que ter alegria em falar. Tem que ter ousadia e criatividade, que são graças do Espírito Santo que a gente falava ontem, né? A gente fala anteontem, no domingo, a gente falava tanto do Espírito Santo pelo batismo. Então a gente precisa de criatividade e ousadia. A gente precisa falar da lei, a gente precisa falar do catecismo da igreja, mas com alegria, trazendo esperança para as pessoas. Não é somente botar um fardo e impor uma lei, mas é trazer esperança para as pessoas. Fazer elas entenderem que aquilo é o melhor caminho que elas podem seguir. E entendendo, e fazer as pessoas entenderem que estar com Deus é livrar-se das impurezas, porque existe um homem com um espírito impuro e os espíritos impuros não aguentavam ficar diante de Jesus. Por quê? Porque a luz afugenta as trevas. Então, aquilo que há de treva dentro de nós, aquilo que é treva dentro de cada um de nós, precisa ser apresentado a Jesus para que seja transformado. A luz precisa transformar aquilo que tem dentro de nós. Nós precisamos ser transformados pela luz de Deus, pela graça do Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus, que a Tua luz invada o nosso coração nesse dia, que a Tua luz nos transforme e dissipe todas as trevas que existem em nós. Senhor, livra-nos de todas as impurezas, Senhor, das impurezas do falar, do pensar, do agir. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que é impuro. Te pedimos também, Senhor, que tenhamos desejo profundo no nosso coração de dar frutos que vão ser muito bons, que vão ser saborosos, generosos para a igreja. Ajuda-nos, Senhor, a darmos frutos. Aumenta no nosso coração o desejo de sermos fecundos e frutificar para a Tua igreja. Que não sejamos egoístas, Senhor, e apegados, e que nada termine em nós. Que não pare em mim, Senhor, a obra, mas que eu possa dar frutos, ensinar outros, direcionar, impulsionar outros a viver e servir a Tua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.